Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas na nossa mini videoaula. E eu vou fazer aqui o desenho desse nariz. A nossa aula aqui vai ser só desse nariz, tá bom? E eu vou começar aqui fazendo essa primeira camada desse nariz com o lápis B da marca Staedtler. Passei esse lápis em toda a área do nariz e agora eu estou espalhando com papel higiênico para deixar essa primeira camada bem homogênea, bem composta. Eu estou fazendo essa primeira camada bem de leve com papel higiênico, não precisa fazer força, tá? Tudo que a gente for fazer aqui a gente vai fazer bem de leve, só nas partes mais escuras que a gente vai colocar um pouquinho mais de pressão no lápis, tá? Agora aqui com o lápis 2B eu começo a segunda camada. Aí eu já vou definindo aqui o que é claro, o que é mais escuro dessa parte do nariz. Nessa parte da ponta dele, ele é um pouquinho mais escuro, né? Porque tem a parte da sombra na ponta do nariz. E aí eu tô fazendo um pouquinho mais de pressão. E se você prestar atenção na imagem de referência, ela tem várias manchinhas que fazem parte da composição da textura de pele. Aqui eu já tô colocando um pouquinho mais de pressão, justamente para colocar as manchinhas dessa textura, tá? Eu aproximei aqui um pouquinho a câmera só para vocês poderem enxergar melhor. Aqui eu já vou usar a lapiseira 05 com grafite 4B, para ir já refinando essas manchinhas que eu havia feito anteriormente com o lápis, tá? Eu tô acentuando um pouquinho mais, tendo um pouquinho de cuidado para não pressionar tanto a lapiseira, para não ficar superficial as manchinhas que eu tô criando. Aí eu vou batendo bem de leve mesmo e depois eu volto com o lápis 2B para dar continuidade no sombreamento, tá? Na segunda camada. E com o próprio lápis 2B eu vou construir a textura de pele. E para construir essa textura de pele, o lápis tem que estar com a ponta bem afiada, gente, bem fina mesmo, igual como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E para construir essa textura de pele, eu vou criar risquinhos, tracinhos, bolinhas, igual como eu estou fazendo aqui agora. Com a mão meio que trêmula, eu vou batendo o lápis para criar risquinhos, tracinhos e bolinhas. Em seguida, passo o esfuminho para fazer com que essa composição de risquinhos, tracinhos e bolinhas faça parte da camada que eu fiz com lápis 2B anteriormente. Dessa forma, a textura que eu estou construindo aqui não vai ficar superficial, porque se eu só colocar essa textura e criando, né, essa textura, construindo essa textura e não passar nem o pincel e nem o esfuminho, ela vai acabar ficando superficial, tá bom? E agora aqui nessa parte do canto do nariz, eu faço a mesma coisa que eu fiz na ponta. Eu escureço essa pontinha aqui da dobra do nariz com o lápis 2B, coloco um pouquinho mais de pressão e vou fazendo o degradê usando o lápis B. Agora aqui nessa parte de cima eu vou fazendo um degradê porque essa parte é um pouco mais clara. E eu vou fazendo essa parte aqui sem colocar pressão no lápis. Essa parte é um pouquinho mais clara, então não precisa colocar força no lápis, tá? E agora aqui, gente, eu vou usar a própria sujeirinha que tem acumulada na ponta do esfuminho, conforme eu tô mostrando aqui para vocês. E vou criando a textura. Eu vou fazendo os pontinhos mais escuros que vão fazer parte da composição da pele, que são os poros. E agora aqui eu volto com o lápis B e faço o sombreamento e vou espalhando com o papel higiênico. E assim vai ser, gente, em todo o processo do desenho. Eu começo com a primeira camada com os lápis mais claros, que podem ser o HB ou B ou até mesmo o H. Depois acrescento a segunda camada com o lápis 2B e vou espalhando com papel higiênico. Aí, se você se sentir confortável de já ir construindo a textura de pele, depois que você colocou a segunda camada com o lápis 2B, ok. Então você já começa a acrescentar a textura de pele a partir do momento que você coloca a segunda camada com lápis 2B. Tem artistas que já acrescentam a textura de pele a partir do momento que já coloca a primeira camada de sombreamento. Mas isso aí já são pessoas que já têm bastante experiência, né? Então, eu particularmente não gosto de fazer assim, eu gosto de ir trabalhando as camadas por camadas e depois ir acrescentando a textura. Mas isso não é uma regra, tá, gente? Porque isso vai depender de artista para artista.
tá? Eu, como falei, não gosto de fazer dessa forma, mas se você se sentir confortável de ir acrescentando a textura já na primeira camada de sombreamento, faça. Não existe uma regra, tá? Se você quiser fazer da forma que você se sentir mais confortável para fazer, então faça. Dando certo no final, então tá tudo ok. Então, voltando aqui, gente, eu tô usando o lápis borracha. Esse lápis borracha é maravilhoso porque ele nivela, ele não aprofunda muito quando eu uso ele, tá? Eu tô clareando essa partezinha aqui dessa dobra, que eu passei um pouco da tonalidade, então eu tô abrindo um pouquinho mais. E passei o esfuminho e voltei com o lápis. Como eu falei anteriormente, aqui você vai intercalando as ferramentas. Ora você vai usar o lápis, ora você vai usar a lapiseira, ora você vai usar o pincel, o esfuminho, o papel higiênico, até que você ache que aquela partezinha que você está fazendo tá semelhante à imagem de referência, tá? Bom, aqui eu tô usando, né, a lapiseira para fazer essa parte da narina. Essa parte da narina é bem escuro, então eu tô colocando um pouquinho mais de pressão na lapiseira. Essa lapiseira é 05 com grafite 4B. E eu tô usando o pincel para fazer com que esse grafite penetre mais no papel. E assim fazendo com que essa partezinha que eu tô usando o pincel fique com uma tonalidade mais escura. E agora aqui, gente, eu vou continuar fazendo essa textura de pele. Aqui eu já passei, né, as camadas anteriores com o lápis B e o 2B. Na verdade, aqui eu só passei o lápis B. E agora aqui com o próprio lápis B, eu tô criando os risquinhos, tracinhos, bolinhas, que irão fazer parte da composição da textura de pele. Aí você me pergunta, como é que eu faço, na verdade, para construir essa textura a partir desse conceito de risquinhos e tracinhos e bolinhas, não é? Que eu tanto tô falando aqui. Então vamos lá, para você conseguir desenvolver, construir a textura de pele, você tem que ter bastante percepção, né? Saber fazer a leitura da imagem de referência. No caso aqui dessa imagem que eu escolhi, ela é muito carregada de textura, né? Então ela tem bastante poro. Então para você conseguir fazer essa construção, é importante que você saiba fazer a leitura dessa textura. Saber observar se aquele poro que está na imagem de referência está com o sombreamento para cima ou para baixo, para o lado ou para o outro. Se aquela linha de tempo ou uma rugazinha está com o sombreamento para cima, com a parte do brilho para baixo, ou com o brilho para cima, ou com o sombreamento para baixo. É saber interpretar o que aquela referência está te mostrando. Aí entra a percepção que a gente adquire com o tempo, com a prática, com a experiência de construir o desenho. E depois vem como é que eu consigo desenvolver isso, como é que eu seguro o lápis, a forma que eu seguro o lápis faz toda a diferença. Aqui, por exemplo, nesse desenho, eu estou segurando bem de leve, porque essa textura, que é pelo menos essa parte aqui dessa textura, diferente da ponta do nariz, ela é um pouquinho mais clara. Por isso mesmo que eu estou usando o lápis B, porque na ponta eu usei a lapiseira para fazer a textura e o lápis 2B, tá? E aqui, nessa linha de tempo que tem aqui, né, essa parte que eu estou fazendo agora, ela tem um sombreamento em cima da linha de tempo. Então, eu estou construindo, estou fazendo essa sombra em cima da linha. Outra dica muito importante que eu dou para os meus alunos é de vocês construírem a textura de pele sem ser textura de pele. De vocês construírem a textura de pele sem dar nomes. Faça aquela textura da forma de como você aprendeu aquela técnica. Procure acostumar o cérebro de vocês a criar, construir aquela textura como se fosse uma composição de sombras, de manchas. Lembra dos risquinhos, tracinhos e bolinhas? Nada mais é do que manchas, composições de manchas, de sombras. Então procure acostumar o cérebro de vocês a construir dessa forma, sem dar nomes. Eu garanto para vocês que vocês vão se sentir mais livres para poder desenvolver
a técnica. E tudo isso, gente, eu falo de forma mais aprofundada no meu e-book. Dentro do e-book, eu te mostro de forma mais aprofundada toda essa teoria que eu acabei de falar para vocês com relação à textura de pele, de como você consegue construir a textura de pele sem ser textura de pele. E eu desenvolvi, para poder colocar dentro do e-book, o conceito onde eu faço uma relação entre a textura de pele e a textura de um biscoito. Gente, é isso mesmo, existe muita relação entre a textura de pele humana e um biscoito de leite comum. Sabe aqueles biscoitinhos de rosquinha? Tem muita relação entre a textura de pele humana. E isso também eu falo de uma maneira bem simples e objetiva dentro do e-book. E além disso, gente, dentro do e-book eu vou falar sobre materiais, esboço, textura, todos os tipos de cabelo, como você perde o medo de escurecer o desenho, sombreamento. Medo de escurecer o desenho é muito importante. Quem tem medo de escurecer o desenho? Deixa aí nos comentários. Deixa assim, eu tenho medo de escurecer o desenho. Eu tenho medo de escurecer. Fala só assim, eu tenho medo de escurecer. Eu quero conhecer vocês, eu quero saber quem tem esse medo de escurecer. Alunos iniciantes têm esse medo, mas isso é normal, tá, gente? E dentro do e-book eu vou mostrar para vocês como que vocês irão perder esse medo. E além de tudo isso, gente, dentro do e-book eu disponibilizo algumas videoaulas que é para vocês acompanharem todo o conceito que eu coloco dentro do e-book, tá? Então, tudo tá de uma forma bem fácil, de fácil compreensão. O e-book tá numa linguagem bem simples, bem objetiva, todo mundo vai entender o que eu coloquei lá, tá? E as videoaulas que é para vocês acompanharem todo o conteúdo, tá? E para adquirir o e-book, basta clicar no botão que está logo aqui embaixo do vídeo. O e-book está num valor super em conta, eu garanto para vocês que está mais barato do que uma pizza do final de semana. Para a quantidade de conteúdo, de conhecimentos que vocês vão adquirir, o valor chega a ser mínimo. Então clica aqui no botão e a gente se encontra do outro lado, tá bom? Vem comigo evoluir. Então vamos voltar à aula. Bom, aqui eu tô continuando, né, fazendo a textura de pele. Eu voltei lá com o lápis B e tô construindo a textura de pele daquela forma que eu falei anteriormente. Tô criando tracinhos, bolinhas, risquinhos. Aqui eu tô batendo, né, o lápis. Tô fazendo os carocinhos que vão me remeter aos poros. E logo em seguida, depois que eu construir esses poros, eu vou com a caneta borracha ao redor do poro, eu vou colocar os pontinhos mais claros, porque os pontinhos mais claros vão me dar volume e os pontinhos mais escuros vão me dar o quê? Profundidade. É isso que vai me dar noção de textura de pele. E, gente, lembre-se de fazer, de construir, de criar a textura de pele sem dar nomes, tá? O que vai fazer a diferença é como você enxerga aquela imagem que você está fazendo, aquela sombra que você está fazendo, aquelas manchas que vocês estão fazendo, tá bom? Agora eu retornei com a lapiseira e estou fazendo as manchinhas mais acentuadas, mais escuras. Esse tipo de manchinha, gente, tem que ter cuidado de não parecer superficial, né? Porque essa manchinha tem que fazer parte da pele. Ela não tem que parecer que está em cima da pele, tá? E aí é toda uma questão de trabalho com as camadas que a gente fez anteriormente, logo no início da videoaula. E aí é que entra o esfuminho. Lembra que eu falei no início da videoaula que a gente ia falar sobre o esfuminho mais pra frente? Esse é o mais pra frente agora. Então, gente, nós vamos usar aqui a própria sujeirinha que tem acumulada na ponta do esfuminho. Por que eu vou usar esse esfuminho, essa sujeirinha que tem no esfuminho, em vez de usar diretamente a lapiseira? Alunos iniciantes têm dificuldade de dosar o peso da mão, tá? Tem medo de apertar, ou então aperta demais, tem mão pesada, ou então tem a mão muito leve. Com esfuminho você consegue fazer essas manchinhas de forma bem suave, para quando você for acrescentar as camadas de tonalidades da pele,
você consegue nivelar essa mancha para que ela faça parte, para que ela pareça fazer parte da pele, tá? Para não ficar aquela coisa bem muito artificial, grosseira. Tá bom? Então, o esfumínio te ajuda a fazer isso. Então, eu aconselho vocês, alunos iniciantes, sempre fazerem as manchinhas, tentarem fazer com o esfumínio. Se não tiver esfumínio, pode ser com cotonete também, que não tem problema, vai dar no mesmo. O resultado final é o mesmo. E agora que eu voltei com a lapiseira para ajustar um pouquinho mais a textura de pele. Aqui eu estou acrescentando um pouquinho mais de tracinhos e risquinhos para melhor compor essa camada de textura de pele. Na verdade, gente, o trabalho todo é esse. Você cria, como eu falei anteriormente, vai criando, vai acrescentando, né, as camadas e construindo a textura de pele. E também, gente, vocês têm que saber o momento certo de usar o material para poder ir refinando a textura de pele. Essa construção da textura de pele. E tudo isso eu falo também dentro do e-book. O momento certo de você usar os materiais, até porque alunos iniciantes têm muita dificuldade, né, gente, de saber usar o momento certo dos materiais. Então, tudo isso eu falo dentro do e-book. Na parte de materiais ele está bem completa, tá, gente? Está numa linguagem simples, objetiva, ninguém vai ter dificuldade de entender, de compreender tudo. Além das aulas que vão estar disponíveis dentro do e-book, para vocês acompanharem todo o conteúdo que tem lá. Bem, gente, aqui eu já tô quase que na reta final desse nariz. Eu só tô fazendo uns reajustes aqui nessa textura de pele. Eu só tô criando os carocinhos, as risquinhos, né, as bolinhas, para fazer parte dessa composição. Uma dica também, gente, mais uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Quando vocês estiverem construindo o desenho de vocês, procurem visualizar esse desenho de longe. Tá? Até porque quando vocês ficam muito tempo tentando ajustar, reajustar, construir aquela partezinha, às vezes nem é uma textura de pele, às vezes é só um sombreamento que vocês estão ali há muito tempo em cima daquela imagem, daquela parte, você já não consegue visualizar mais, ter um senso crítico do que vocês estão fazendo, a gente perde, né? Aí a gente fecha a nossa lente focal e não consegue mais ter aquela percepção do que você está fazendo. Então procurem abrir a lente focal de vocês. Pô, Luana, que é isso que você está falando? Lente focal? Não sou câmera. Gente, a lente focal que eu estou falando aqui é a percepção do olhar de vocês. E tudo isso está dentro do e-book. Eu ensino vocês ter essa percepção do que vocês estão fazendo sem perder a percepção, na verdade, né? Tentem olhar o desenho de vocês de uma certa distância. Procurem colocar 1,5 metro de distância do campo de visão de vocês, para vocês poderem enxergar algum erro, algum possível erro que vocês tenham cometido dentro dessa parte que vocês estão fazendo do desenho. Às vezes a gente fica muito tempo numa parte e esquece da outra. Dá muita atenção, por exemplo, se vocês estiverem fazendo uma boca. Coloca várias texturas, aquelas linhas, aquelas ranhuras que existem na boca, né? E acaba esquecendo do nariz, acaba esquecendo do sombreamento que existe na bochecha da imagem de referência que você está fazendo. Então, aí quando vocês forem ver o resultado final, o desenho está totalmente fora de harmonia. O nariz e a bochecha estão totalmente fora do contexto. Então, para que isso não aconteça, procurem olhar o desenho de vocês de longe. Ou então, outra dica que é importante, procurem bater foto. Façam foto do celular de vocês e analise se aquela imagem está de acordo com a imagem de referência. Tá bom? Gente, a nossa mini videoaula está chegando ao fim. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos e todas. Espero que todo mundo tenha aprendido alguma coisa. Tá? E por mais que tenha sido curto aqui nessa aula, eu sempre falo que mesmo que você tenha adquirido conhecimento de 5 minutos durante um dia, já é válido. Então eu espero que tenha sido muito válido para todo mundo aqui.
Lembrando que para adquirir o e-book, basta clicar nesse botãozinho que está logo aqui abaixo do vídeo. A partir do momento da compra, você irá receber o e-book e as videoaulas de forma imediata, tá bom? Então é isso, turma. Espero que tenha sido proveitoso para todos e todas aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!